A graça e a paz a todos os amados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez para falar da graça de Deus e levar essa mensagem a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Abençoados, é muito gratificante falar do amor de Deus, é muito bom falar da graça de Deus, é muito maravilhoso viver na graça de Deus. É muito bom reinar em vida, é muito bom saber que Deus, que criou os céus e a terra, é misericordioso, é maravilhoso. Eu não encontro palavras para dizer a vocês, abençoados, o que eu estou sentindo agora nesse momento, com as maravilhas de Deus, com o que Ele já fez em nossa vida. É muito bom, amados irmãos, abençoados com todas as sortes de bênção, mais que vencedores, eleitos, salvos pela graça, abençoados. Eu costumo dizer que a palavra de Deus que está na Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. Sim, ele é o nosso manual de fé e conduta. De fé é de crer nos feitos que o nosso Senhor, o Cristo, fez. Conduta é aqui que nós buscamos, argumentos, critérios, para que nós tenhamos uma vida em paz, para que nós vivamos bem aqui nessa terra, para que nós tenhamos uma vida harmoniosa aqui, para que nós buscamos entendimento, sabedoria, conhecimento, para que nós sabemos o que é Deus. Olha, abençoado, a falta de sabedoria tem levado muita gente às práticas de coisas não agradáveis aos olhos do Criador. O nosso tema de hoje, abençoado, eu creio que você já também ouviu por aí. E são ditas muitas vezes, mas sem fundamento. Eu vou falar de eu também vou falar de outros assuntos aqui que não está na palavra de Deus, mas são ditos por aí, são pregados por aí. Então, o nosso tema de hoje está escrito assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu te pergunto, aonde está escrito isso daí, na palavra de Deus, que está na Bíblia? Onde está escrito? Se a palavra de Deus que está na Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, como que eu vou me certificar, tomar conhecimento dessa passagem? Como que eu vou usar ela para algumas pessoas, se ela não existe? Outra frase que não existe na Bíblia, não tem. Você tem que aceitar Jesus. Não existe. Isso não existe. Se não existe, por que as pessoas estão falando por aí que tem que aceitar Jesus? Eu tenho vídeos aí no canal, no YouTube, que está falando a respeito disso daí. Os amados irmãos podem estar procurando aí, Reconciliados em Cristo. Olha, abençoado, imagina você em uma situação já difícil, e as pessoas falam assim: ó, se você não vir pelo amor, vai vir pela dor. Ou seja, você tem que ir, mas e aonde? E aonde? E as pessoas acreditam que é ir para um tempo. Vou dizer aqui novamente, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para ler a palavra de Deus e deixar o meu vídeo aí. Aqueles que acharem edificante, compartilhem. Compartilhem, faça seu comentário. Então, são coisas criadas pelo sistema religioso para prender as pessoas, porque não tem nada mais forte do que o medo em pessoas que não têm conhecimento. Olha, se você não vir pelo amor, vai vir pela dor. Parece que já
a partir daquele momento a pessoa já é tomado sobre si um julgo assim de coisas ruins. Mas isso não tem na Bíblia. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. As pessoas, alguns líderes religiosos pegaram essa palavra e trouxeram para os dias de hoje. E com isso daí, estão reinando aí, né? Porque não pode tocar nele. As pessoas dão dízimo lá, dão dinheiro lá, que dízimo nunca foi dinheiro. Olha o que o pastor, o padre, o que ele fizer com o dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Abençoados, esse é o nosso manual de fé e conduta. Se alguém está dando dízimo e aquela pessoa está sumindo com o dinheiro, está errado. Vai que a pessoa, que aquele cidadão que está recebendo aquele dinheiro, está praticando crime, você está sendo com aquela pessoa, com aquele crime. Então nós precisamos voltar mais para a palavra de Deus, que está aqui, ó, e crer na palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns versículos aqui, alguns capítulos e versículos. Eu espero aí, abençoado, que você pegue sua Bíblia e abra ela aí para acompanhar, para que não fique só nas minhas palavras, que confira o que eu estou lendo. E, para começar, eu peço aí, quem tiver com a sua Bíblia na mão, que abra em João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na minha palavra. Mas antes de eu dar prosseguimento, abençoado, eu quero explicar mais uma vez porque isso é necessário. Quando nós formos ler a palavra de Deus que está na Bíblia, nós temos que atentar para quem está falando, de quem está falando, até quando vai. Nós temos que entender toda a cronologia. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Eu estava falando para um grupo de pessoas, mas serve para nós nos dias de hoje? Claro que sim. Claro que serve. Mas vamos continuar aqui. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do quê, pessoal? Libertará dos enganos que existem por aí. Porque muitas das vezes as pessoas são enganadas porque alguém fala bem, veste bem e anda para lá e para cá. Muitas das vezes aí em tom de ameaça, né? Usando o tal diabo como o bode expiatório, né? E as pessoas amedrontadas porque não pode tocar no ungido e é levado aí por qualquer vento de doutrina. Então nós acabamos de ler aqui, permanecerdes na minha palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8, 31 e 32. Olha aqui também, abençoado. João 7, 38. Olha o que está dizendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É quem crê em mim, quem crê na palavra. Ah, Jesus estava falando para aquela época? Sim. Estava falando para aquele povo? Sim. Mas serve para nós hoje? Sim. Quem crê é em mim. Jesus disse isso. Ainda nos dias de sua carne. Mas ele deixou aqui, ó. A palavra dele está aqui. Tudo que nós precisamos ouvir dele está aqui. Está, sim, aqui. Mas, lamentavelmente, ainda se encontra gente por aí dizendo, olha, Deus mandou eu te falar isso, Deus mandou eu te falar aquilo, como se você fosse inimigo de Deus. Como se vocês fossem inimigos. A palavra de Deus diz que nós somos da família de Deus, que nós temos livre acesso ao Pai. Muitas das vezes, abençoado, eu, até antes de eu conhecer a graça de Deus, eu já fui enganado. Infelizmente eu fui enganado. Para de fazer isso, para de fazer aquilo, que Deus vai abrir porta para você.
Aonde está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, que Deus vai abrir porta para mim e para você? Não existe. Se eu estou aqui, porventura, olhar comentários de muitas pessoas, de repente, que comentam aí nas minhas lives, olha, Deus está mandando eu te falar que Ele vai abrir uma porta para você. Eu estou mentindo. Por que eu estou mentindo, abençoado? Porque não existe isso na palavra de Deus. O que existe na palavra de Deus é o que eu vou ler agora. Presta bem atenção. Abra a sua Bíblia em João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Presta atenção, abençoado. Eu vou ler de novo, bem compassado. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Graça e paz, Elia Paz. Graça e paz, abençoado. Obrigado aí por estar aí assistindo. João 10, verso 9. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. A pessoa não vai ficar presa. Ela vai entrar e vai sair e vai achar pastagem. Ou seja, está livre. Mas as pessoas falam assim, olha, Deus vai abrir uma porta para você. Aí as pessoas deixam de fazer o que está acontecendo, o que tem para fazer, porque disse, o certo profeta disse que Deus vai abrir uma porta, e eu creio porque ele é um homem de Deus, ele é um homem abençoado, aí a pessoa deixa de fazer o que está fazendo, e fica, não, agora Deus vai abrir uma porta para mim, eu estou de boa, tranquilo, eu creio. Aí as coisas complicam na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Eu não devo ficar aqui de braços cruzados, esperando Deus abrir uma porta para mim, para me se dar bem na vida. Eu não posso fazer isso, eu não posso mandar alguém ficar de boa, tranquilo, que Deus vai abrir uma porta, e amanhã ou depois eu ficar sabendo que essa pessoa está passando dificuldade. Eu não posso fazer isso, porque isso não está escrito. Está escrito que Jesus nos diz sua carne, ou seja, o próprio Deus em carne e sangue, ele disse que ele é a porta. Ele não disse que ele ia abrir a porta para ninguém. Então são coisas que são usadas pelos sistemas para enganar as pessoas, para trazer as pessoas para dentro e chegar ali, escravizá-las, essas pessoas. Gente, isso tem que parar. Isso tem que acabar. E eu sei que eu sozinho, eu não vou mudar o mundo. Mas vamos continuar aqui lutando para que quanto mais pessoas tomem conhecimento da verdade, é bom que elas saiam pensam em dinheiro. Estão pensando em dinheiro. Hoje, falar de religião virou fonte de lucro. Para muitos aí. Eu quero estar aqui pedindo dinheiro para alguém. Jamais. Outra passagem também, abençoado. Dizem, olha, não toqueis no meus ungidos, não pode tocar no ungido, não pode. Aí as pessoas pega esse cidadão, pastor, padre, seja lá quem for, como se fosse um Deus. Nós não pode tocar nele, nós não pode falar dele, ora não pode. Como não pode? Não, ele é um homem santo. Olha, se ele é um homem santo, por que ele está roubando? Por que ele está prostituindo? Por que ele está fazendo coisas erradas? Se ele é um homem de Deus, por que está acontecendo isso? Outra coisa que me veio agora em mente aqui, ainda falando de abrir porta, depois eu vou dar continuidade aqui nessa questão do ungido, é que as pessoas falam, olha, Deus está mandando eu te dizer isso e isso que vai acontecer isso na sua vida. Mas ele fala isso para um grupo de pessoas de 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Aí, no meio dessas tantas pessoas, acontece. Aí, tá vendo? Eu não falei para você? Deus falou comigo. Não, abençoado. Quando Deus usou os profetas para falar com alguém, acontecia. Acontecia. Quando Deus usou o profeta para falar com o homem aqui na terra,
Ele disse nome. Ele falou nome. Então, abençoado. Obrigado aí, Luiz Carlos. Abração. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas estão profetizando para um grupo de pessoas e acontece só com ele. Opa, você viu o que aconteceu, né? Eu sou homem de Deus, eu sou usado por Deus. Gente, isso tem que parar. Os profetas, que a lei e os profetas duraram até João Batista. A gente vai ler aqui ainda. O que ele disse, o que Deus usava eles para falar, acontecia. E hoje? Não acontece. Acontece quando tem que acontecer. Então, vamos voltar aqui ao Salmo 105. Vou ler do 1 a seguir. As pessoas falam que não pode tocar no ungido. Mas vamos ver quem são esses ungidos. Se é o povo de hoje ou se é o povo daquela época. Porque hoje eu sei que nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós já somos selados com o Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui, Salmo 105. Antes de tudo, abençoado, eu quero te dizer o seguinte, que Salmos é o homem falando com Deus. Não é o Deus, não é Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus. Mas tudo bem, vamos lá, porque nós sabemos que a Bíblia, onde está a palavra de Deus, foi inspirada por Deus. E vamos lá, Salmo 105, olha o que diz. 105, verso 1 a seguir. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Corram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Verso 6. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Verso 9. A aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, e ele confirmou com decreto a Jacó. A Israel como a aliança eterna, quando disse, opa, aliança eterna com Israel. Vamos prosseguir. Verso 11. Darei a vocês a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. 12. Quando ainda eram poucos, olha, eu peço, abençoado, que vocês observem todo esse contexto que eu estou lendo. Quem não entendeu agora, volta depois, na hora que eu terminar a live, e vê de novo o vídeo, né? E observe para quem está falando. Salmo 105, verso 12, diz, olha aqui. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra. Não está falando para nós nos dias de hoje. Não, eram poucos. Hoje o mundo hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes. Então já não é para nós nos dias de hoje. E vagaveava de nação em nação, de reino a outro. Isso não é para nós também. 14. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo, opa, vai chegar daqui a pouco. Vou ler de novo, Salmo 105, verso 14. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. É nós nos dias de hoje? Lógico que não. Mas a favor deles repreendeu reis, dizendo, aqui
está o capítulo propriamente dito. Não toqueis nos meus ungidos, né? Verso 15. Não toquem nos meus ungidos. Não maltrate os meus profetas. Abençoado, não é para nós nos dias de hoje, não é para esses cães gulosos, mas eles pegam isso daqui e enfia de ouvido adentro aí das pessoas e eles aceitam. E muitas das vezes nos critica, porque olha, você está lendo aí versículos isolados. Está lendo versículos isolados. Eu estou lendo o contexto aqui, e não é para nós nos dias de hoje. Vou continuar aqui. Verso 16. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todos os seus santos, o seu sustento. Isso aqui, o verbo aqui, está aonde? Ele mandou, no passado, vir fome sobre a terra e destruiu, no passado, todo o sustento, todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Então, abençoado, não é para nós. Se não é para nós, por que esses cães gulosos estão pegando isso aqui? Não toque nos meus ungidos. Não pode tocar porque é ungido, é um homem de Deus, e se você tocar, olha lá se você não cair morto. E é assim que estão esses caras por aí. Infelizmente é assim. E infelizmente tem gente acreditando nisso daí. Infelizmente tem gente acabando com sua vida, acabando com a sua família por causa disso. Não. O fulano lá falou que nós temos que ir debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de tudo quanto é trem, tem que ir, porque o pastor falou. Mas ele está lá dentro da sua casinha, né? Da sua casinha ali, só sai e já entra na igreja dele. É desse tipo. Como disse lá no capítulo João 10, né? O que não entra pela porta das ovelhas, mas que sobe pelo outro lado. Abençoado, observa, praticamente quase todas as denominações têm uma porta lateral aonde o líder entra, aonde o chamado pastor, padre entra. Então, é claro que isso está dizendo para eles. Aqueles que não entram pela porta das ovelhas, mas que sobe por outro lado. Leiam com bastante atenção João 10, se não está escrito isso aí. E observe, se a maioria desses templos que existe por aí, o líder maior, se ele entra pela porta das ovelhas, não entra. Então, abençoado, e isso é para eles. Vamos prosseguir. Outra coisa também, né? Eles dizem por aí, olha, temos que ir para a casa do Senhor. Temos que ir para a casa do Senhor nos dias de hoje. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles só ficam nesse versículo. Mas nós aqui, eu não vou ler todo isso aqui não, porque não há necessidade. Mas o que eu vou ler é o suficiente para nos dar entendimento que não está falando que é o templo de hoje que existe por aí. Prestem bastante atenção, Salmo 122, verso 1 e 2. Olha o que diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles usam isso daqui. Só que o verso 2 eles não lê. Que está escrito assim, nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a casa de Deus. Era a casa de Deus. Hoje, em graça, a casa de Deus somos nós. Somos nós. Olha aqui, vamos ler Mateus. E isso daí, eles batem na tecla que tem que ser assim. Vou ler Mateus 21, verso 2 a seguir. Entrou Jesus no templo de Deus, o templo de Deus. Não é a casa de Deus. O templo era de Deus. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa
de oração, mas vós tendes convertidos em covis de ladrão. Abençoado, se esses locais onde dizem que é a casa de Deus, como que está lá hoje? As vendas, está diferente? Não. Não. A casa de Deus era Israel. O templo era o local de oração para os judeus. O templo não era a casa de Deus. A casa de Deus é Israel, era Israel. E hoje a casa de Deus somos nós, eu, você, todos nós. Mateus 27:53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Ou seja, a casa de Deus era Israel, a cidade santa era Israel. A cidade santa era Israel. Então não tem nada a ver que falar que a casa de Deus é um templo feito por mãos de homens, ainda mais nos dias de hoje. Vou ler outra passagem aqui que fala da cidade santa, Apocalipse 11, verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não nessa, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Que era o quê? A cidade santa. A cidade santa. Por 42 meses. Então, abençoado, casa de Deus era Israel. Vamos ler aqui Romanos 8:37. Que algumas pessoas que falam por aí, olha, se não vir, que é o tema do nosso vídeo hoje, né? Se não vir pelo amor, vem pela dor. Mas isso nada mais é do que ameaças que fazem para te prender lá. Nada mais é do que ameaças para te prender lá. Olha, se você não vir por amor. Parece que eles querem que as coisas dêem errado para ter razão. Se não vir, e fica olhando, torcendo praticamente para que algo dê errado na vida de alguém. Ah lá, tá vendo? Agora você vai vir, né? Agora você vem. Poxa, é uma coisa chata, é uma coisa... Não tem explicação para isso. Mas para essas pessoas que acreditam, e volto a dizer, não estou aqui para falar mal delas, muito pelo contrário, eu quero que ela conheça a verdade e se liberta desse sistema fraudulento. Eu vou ler Romanos 8:37, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura, né? Outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí as pessoas estão dizendo por aí que se não for por amor, vai pela dor. É algo assim que eles querem que dê errado para que tenha razão. As pessoas dizem também, tem que aceitar Jesus. Tem que... Isso é uma frase que nós não encontramos em local nenhum na Bíblia. Não, porque você tem que aceitar. Não é aceitar Jesus, é aceitar e ir para um local chamado igreja. Ah, mas o que você encontrou então para sustentar que não é nós que temos que aceitar Jesus? João 15:16, olha o que está dizendo aqui. Não me escolheste vós a mim. Não é nem aceitar, é escolher. Aqui, abençoado, ele está falando para os discípulos. Mas pode servir para nós hoje? Lógico que pode. Lógico que pode. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, a vós. Eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome perdides, ao Pai, ele vos concede. Então é Cristo que nos escolheu. É Cristo que nos aceitou. Pronto, não tem como. Outra coisa também, estão dizendo, né?
eles esquecem que nós estamos em graça. Esquecem. Isso é aquele negócio, o medo. Pondo medo nas pessoas, enchendo as pessoas de medo. Imagina, abençoado, eu durante 30 anos fui um integrante, ainda sou um integrante da segurança pública. E muitas das vezes eu chegava em um determinado lugar, sou policial militar, graças a Deus, estou aposentado, e eu via muitos pais dizerem assim para seus filhos, crianças: olha, para com isso, senão a polícia te pega. Para com isso, senão a polícia faz isso, faz aquilo outro. E a criança com medo corre para os braços do pai, da mãe. Medo. Mas na verdade, aquele policial está ali para fazer o bem e repreender o mal. Para fazer o bem, repreender o mal. Só que é uma atitude que eu muitas das vezes chamei a atenção do pai e da mãe. Não faça isso. Não faça isso. Então o que acontece hoje? Jamais, quando você for num templo aí, jamais eles vão abrir nas 14 cartas de Paulo. Dificilmente. Não vem, porque é um território onde a máscara cai. E ali não tem como passar medo. Na graça, ninguém vive de passar medo em ninguém. Na graça, não tem como passar medo em ninguém. Mas para essas pessoas ainda que acreditam que acerca do pecado, né, que em graça já, nós sabemos que nós já fomos sepultados, mortos e sepultados e ressuscitados com Cristo, para essas pessoas eu vou ler mesmo assim ainda. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Mas ainda existe pessoas dizendo que você tem que ir para esse lugar para reconciliar com Cristo, com Deus. Ainda existe. Eu, anteriormente, havia falado, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me dissemos, vamos à casa do Senhor. Agora vamos ver hoje, em graça, aonde é a casa do Senhor. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amado, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Como que uma pessoa pode falar para outra que o diabo entrou nela? Como que uma pessoa pode falar que alguém está endemoniado? Como? Aqui, Paulo não está direcionando quem é a casa de Deus, não. Quem é o templo do Espírito Santo de Deus, não. Ele está falando vós para quem? Isso aqui serve para nós, nos dias de hoje. Vou ler de novo, bem devagarzinho, para dar um entendimento mais doce. Bem doce. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, como que as pessoas estão por aí ainda expulsando o diabo? Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem, abençoado. Estão profanando o sangue de Cristo. Estão profanando. Quando Cristo, em Mateus 26:28, que ele disse, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Quando uma pessoa está expulsando um demônio, quando uma pessoa está expulsando um diabo, está profanando o sangue de Cristo. Porque na cruz, ele pôs fim em tudo isso daí. Ele está falando que o templo de Deus, que somos
é imundo. É imundo. E que a palavra de Deus é mentirosa. Então, abençoado, esse foi mais uma live de hoje, né? Que tem o título: Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe isso na palavra de Deus que está aqui, ou na Bíblia. Como não existe tantas outras frases que são ditas por aí. Não existe tantas outras. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eles torcem para que dá errado, para que você vá, e eles têm razão. Aí fica o alerta. Não caia nesse engano. Ok, abençoado? Graça e paz a todos os irmãos abençoados. Até uma outra oportunidade. E espero que os amados irmãos compartilhem esse vídeo, que mais gente tome conhecimento da verdade. E vamos continuar divulgando a graça de Deus para que mais pessoas tenham conhecimento. Isso é muito importante, que as pessoas se libertem, que tenham a mente renovada, que de fato aceite, que de fato veja, que de fato creia que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados. Graça e paz.